O que é epilepsia? Se você tem um parente, um conhecido que apresenta epilepsia e você deseja saber mais sobre o quadro, você vai aprender um pouco agora. Você vai entender um pouco mais agora sobre epilepsia. Epilepsia é um nome que se dá a um conjunto de sinais e sintomas. Então, epilepsia não é uma doença, é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas que pode ter origens diferentes, inclusive origem genética. Os cientistas já identificaram mais ou menos 9 tipos de genes diferentes que podem causar diferentes tipos de epilepsias em algumas famílias. Agora, vamos supor que uma criança teve uma malformação cerebral durante a sua gestação. Ela pode apresentar epilepsia também. Um sofrimento de parto pode levar o indivíduo a apresentar epilepsia. Sabe aquela criança que nasceu muito roxinha? Isso significa, às vezes, que houve má oxigenação cerebral durante o parto e, ao longo da sua vida, às vezes anos depois, a criança pode desenvolver um quadro de epilepsia. Vamos ver o caso agora daquele rapaz que estava de moto, muitas vezes sem capacete, bateu a cabeça, ficou em coma vários meses no hospital e sobreviveu. Ele pode depois, devido à formação das cicatrizes ali no córtex cerebral, na região mais externa do cérebro, desenvolver um quadro de epilepsia. Veja o caso, por exemplo, das infecções do cérebro, das encefalites, das meningites, os tumores cerebrais também pode ser causa de epilepsia. Entretanto, em mais de metade dos casos, mais de 50% dos casos, nós fazemos todos os exames e não descobrimos a causa da epilepsia. E por que a gente tem crise epilética? O que é uma crise epilética? Para nós discutirmos isto, eu vou dar alguns exemplos para você. Estima-se que o nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem 100 bilhões de neurônios. Apenas neurônios, são as células nervosas. Para você ter uma ideia, a população da Terra hoje é de aproximadamente 6,5 bilhões de habitantes. E nós temos em nosso cérebro 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio desse pode fazer até 40 mil conexões com outros neurônios. Ele pode se ligar com outro neurônio. Os neurônios se ligam entre si através de uma região que nós chamamos de sinapse. Então, se nós multiplicarmos 100 bilhões de neurônios pelo número de sinapses, 40 mil, que ele pode fazer com os demais, você veja que calcula-se que o número de ligações entre os neurônios em nosso cérebro é maior que a quantidade de estrelas que nós temos na Via Láctea. É muita coisa. Como cada comunicação entre neurônios se processa através de estímulos elétricos, veja como às vezes é difícil nós descobrirmos por que e onde é que está acontecendo essa espécie de curto-circuito que leva ao aparecimento da crise epilética. Como o cérebro funciona com eletricidade, uma crise epilética é uma descarga elétrica anormal de um grupo de neurônios do cérebro. As crises, elas podem produzir uma série muito grande de sinais e sintomas dependendo da localização do foco epilético e depois ocorre uma distribuição, uma difusão para as outras áreas do cérebro ou não. E aí os sintomas podem se modificar. Existem vários modos de classificarmos as crises epiléticas, mas a princípio, basicamente, nós podemos classificá-las em crises generalizadas, aquelas em que o indivíduo está bem e de repente ele perde a consciência. É como se a gente apagasse a luz. Ele nem percebe que vai ter a crise, desliga. Geralmente isso é uma crise generalizada. E nós temos as crises parciais. As crises parciais, elas podem também se dividir em crises parciais simples. Nas crises parciais simples, o paciente ele não perde a consciência. Ele pode ter movimentos repetidos de mão, de face, ele pode ter tremores repetidos de partes do corpo, por exemplo, ou sensações estranhas, sentir coisas estranhas, mas ele não perde a consciência.
E nas crises parciais complexas, ele desliga, ele não sabe o que está acontecendo. Ele entra num estado de turvamento da consciência.